Alô, pessoal, infinitos, infiniters, tudo bem? Saudade de vocês. Hoje a gente vai ter uma conversa incrível. A gente vai falar sobre planejamento de fim de vida. Eu vou ter uns convidados super importantes. Tenho certeza que vai ser demais. Oi, pessoal. Oi, Lilian. Viver Palhando. A Laila já está aqui. Eu já vou convidar. A Laila vai ser minha primeira convidada. Hoje a gente vai ter 2 convidados. Nosso papo vai ser muito chique. Chamei a Laila para participar. Ela já está entrando. Oi, pessoal. Todo mundo acenando. Oi! Então, Tudo bem? tudo bem? Que feliz estar aqui Delícia, saudade. Eu preciso contar pro pessoal que a também. gente é vizinho, que a gente é vizinho de Baia, naquele tempo antigo, a gente ia para os lugares, a gente sentava pertinho, era muito bom. Quando a gente podia dar abraço. Braços e tudo mais, mas em breve a gente volta. Muito feliz de ter você aqui, viu? Tenho certeza que Ai, esse papo também, vai Tom. ser super legal. A gente já começou a criar, né, falar sobre o que a gente vai falar hoje na página, lá aqui, né, no Infinito, e tem sido incrível, as pessoas têm comentado um monte, tem gerado conversas bem boas, bem boas. Mas, Laila, se apresenta. Eu prefiro que você se apresente, que eu tenho tantas coisas para falar sobre você, mas eu prefiro que você se apresente aqui. Conta Combinadíssimo. tudo. Tom, primeiro, super obrigada. Queria agradecer muito essa parceria. Assim, você é um mentor super generoso, parceiro, tudo, apoiador, cheerleader. Então, assim, obrigada mesmo por todo esse apoio. Estou muito feliz de fazer essa live, assim, né? Como Laila, como Jana, como Hype, tudo junto e misturado. Tudo junto. É. É, e feliz de estar aqui com vocês. E, gente, então vou me apresentar rapidinho. Eu sou mineira, vocês vão ver logo mais aí na minha fala. Eu moro em São Paulo tem 9 anos. Eu comecei a entrar no universo da longevidade em 2015, muito inspirada pelo meu pai. Foi no momento ali de pós-aposentadoria, né, do que fazer nos próximos anos. Aí eu trabalhei na Endeavor, que é uma ONG de fomento ao empreendedorismo, então eu adoro esse papo também. Um dia, se alguém quiser falar sobre isso, eu vou adorar. Cofundei o Hype 50 mais, que agora é 50 mais e não 60 mais, que é uma consultoria de marketing especializada no consumidor maduro. Fizemos um monte de pesquisa, dados e tudo mais. E aí, nessa jornada, acabei entrando e conhecendo o Tom, né, nesse mercado aí de finitude, essa fase da vida que é muito pouco falado, né? É um mercado aí bem embrionário no Brasil e no mundo. Comecei a entrar nisso, ver dados e tudo mais. E hoje estou aqui com a Jano. A gente vai falar um pouquinho da Jano. O Uri, meu sócio, vai entrar logo mais. Ele vai falar mais sobre o que a gente faz. Mas estou, assim, apaixonada. Participei do jantar, participei do festival. É um assunto que tem me impactado muito, assim. Eu estou aprendendo muito e pensando, refletindo muito sobre minha própria existência, assim, também. Eu acho que a morte faz isso com a gente, né? Uhum, total. A Laila participou, ela foi convidada, ela participou de um painel que a gente fez sobre envelhecimento no festival do ano passado. E tem uma história engraçada também que eu sabia da Laila, do nome da Laila, do nome da Hype 60, mas a gente não se conhecia. Daí um dia, quando a gente se conheceu, daí ela falou: Ah, você está no meu estudo, você está aqui. Daí tem um estudo que é o Tsunami, que é um estudo super completo sobre, né, longevidade, fim de vida. E daí estava lá o meu nome e o Cineclube da Morte. Eu achei Já super tava, legal. já Já stalkeava, estava. já, Então a gente já já estava mapa o já. infinito, já Então, tava e, ali, já e o tava seu nas nome estava no meu estrelas. radar também. Então a gente já estava, antes de se conhecer, a gente já se conhecia, né? Laila, eu quero saber o seguinte, que eu estou sabendo, na verdade eu participei, mas eu quero saber mais que você conte pra gente da pesquisa que vocês fizeram sobre plano de vida e legado. Conta pra gente como é que foi, resultados e tudo mais. Eu já dei uma, preciso confessar que eu já dei uma olhada, mas muito por cima. Eu quero saber tudo agora. Bom, né? Você participou até, né? Mandando perguntas, foi um questionário super extenso e até legal contar para as pessoas por que a gente decidiu fazer esse estudo, né? Então, assim, gente, esse assunto de finitude ele é muito novo, né? Então, pouca gente fala sobre esse assunto, a gente tem muito poucos dados sobre ele no mercado. A gente tem mais dados ou falando ali, né, quantas pessoas morreram por ano, mas
pouco se tem sobre qual que é a relação, né? Como que as pessoas realmente lidam com esse assunto de legado, com esse novo plano de vida, como que elas lidam com a finitude. Então, a gente decidiu fazer um estudo, chama Plano de Vida e Legado. A gente falou com 1.100 pessoas, né? O Tom mil e foi um dos... cem Foi 1.100 isso. pessoas. Legal. A Brasil gente, inteiro. Brasil inteiro, nacional. A gente teve como parceiro, né, o Infinito, a Luciana Dadalto, a Gisela, todo mundo aqui, né? Todo mundo junto e misturado Uhum, também, né? Foi uhum. maravilhoso. E muito para trazer esse olhar e assim, entender mesmo como que as pessoas estão lidando com essa extensão da vida, né? Então, se a vida hoje está mais extensa, o que elas pensam sobre a finitude, como elas planejam esse legado também, né? Porque a gente queria muito entender esse planejamento. E aí o que a gente viu, que foi muito interessante, é que apesar das pessoas estarem com menos tabu, né? Então, assim, 7 em cada 10 falam que é difícil falar sobre a morte. Esse era um dado ali, né, que até a Gisela tinha feito e tudo mais, né? Isso. O que a gente viu é que agora, né, no começo de 2020, as pessoas estão com menos medo de falar sobre finitude, sobre a morte, mas ainda não se planejam. Então, assim, só 3 começaram algum tipo de planejamento mesmo, a registrar seus desejos, suas decisões importantes, seus documentos. Então, assim, as pessoas estão falando mais sobre o assunto, elas até falam sobre isso na mesa do jantar, assim, com os familiares, né? 5 em cada 10 também trouxe esse assunto, falou assim, sim, eu converso sobre isso, mas pouquíssimos estão, de fato, fazendo alguma coisa. Então, é nesse gap, né? É Uhum. legal que as pessoas estão falando mais, mas elas também têm que se planejar, porque aí sim essa decisão vai ser respeitada num momento, né, incapacitante e tudo mais, ou que se você não tiver mais aqui, né? Então, Uhum. a gente viu que tem aí uma necessidade muito grande de falar, né? Falar não só sobre o assunto, mas esse ferramental, né? A prática ali do Total. planejamento de fim de vida, né? E aí a luta que você já vem aí trilhando há tanto tempo, né? Que é de desmistificar esse assunto, de trazer naturalidade, né? Falar sobre o bem morrer também, né? Então a gente realmente ainda tem uma longa batalha aí pela frente. Mas eu fiquei bem impressionado quando, né, você me falou dos dados e tudo mais, de que as pessoas já estão mais dispostas a falar, que o começo era muito mais difícil, então, ou seja, já estamos conquistando, já tem uma evolução. Então, eu acho que a sociedade, a gente está amadurecendo, né, em relação a esse assunto. Eu acho que tem um Com amadurecimento, a gente está caminhando, e eu acho que o próximo passo realmente é planejar, né? Porque não adianta nada também só pensar e não ter um planejamento. Então, foi super legal isso. E teve alguma diferença, assim, por região, alguma coisa assim? Não. Só curiosidade. A gente viu mais aqui no Sudeste, né? A gente, sim, aqui a gente fala mais sobre esse assunto. E eu acho que também, então, a gente depois, aí começou a pandemia, né? Então, lembra, a gente fez o Isso, eu queria campo, saber né? isso na A pandemia. gente fez, a gente fez o campo, entre janeiro e março. Aí, março, tipo assim, a gente tinha acabado de fechar o campo, aí começou a pandemia ali do Covid. Aí a gente falou assim, putz, não, a gente vai ter que fazer um push, né, de pesquisa para entender o impacto do Covid nesse momento, né? E aí a Isso. gente corremos, né? Corremos fazer mais pesquisa, mais campo e tal. E aí o que a gente viu foi que é isso mesmo, gente. Assim, a pandemia, né, do Covid trouxe a morte ainda mais para dentro dos nossos lares, né? Então, a gente está vendo isso na TV, no jornal, todo dia, né? Até o guia de rituais foi, né, que você fez e tudo mais, então foi super necessário por conta disso. E aí a gente viu que sim, as pessoas estão falando mais sobre a morte, né? Estão com medo, mas estão falando mais sobre o assunto, né? E aí a gente viu também que foi muito interessante. Foi assim, cresceu 70% a busca pelo termo de testamento no Google. Então, Hum, imagina, um produto que é tem pouca penetração aqui no Brasil, né? Pouquíssimas pessoas até sabem como fazer um testamento, né? Ainda é um assunto muito jurídico e tal. Todo mundo acha que é só quem tem muito dinheiro que tem que fazer o testamento. Então, tem toda né, essa dúvida, mas então cresceu 70% e a gente viu também aí durante a pandemia muita gente fazendo doações em vida. Então esse assunto de planejamento, ele ficou mais exposto, assim. Então, de novo, assim, óbvio, né, é ruim falar desse jeito, mas a gente está tirando alguma coisa de bom, né,
de tudo Sim. isso que a gente está vivendo, que é pensar, refletir sobre esse planejamento, que é muito importante, não só para quem faz, mas muito para quem fica, né? Justamente para aquela burocracia do luto ali, que dói tanto, né? Que é o que a gente tem falado bastante durante a jornada. Então, eu acho que tem a ver com o amadurecimento, né? Qualquer situação desafiadora que a gente vive na vida, qualquer que seja, e a que a gente está vivendo agora, globalmente, que é super desafiadora, algo que essa montanha russa. Então, eu acho que a consequência, o planejamento é essa consequência, a consequência de a gente estar se tornando uma sociedade mais madura, de falar, bom, então isso é fato. Por mais que seja óbvio, é fato. Então eu preciso realmente me planejar. E eu acho que também o Covid traz uma questão, primeiro que é muito próximo, né? Fala, meu, isso realmente pode acontecer aqui em casa. Pode acontecer com o meu pai, pode acontecer com alguém muito próximo. É, e tem essa violência que ele é muito rápido, né? Então, por isso que eu acho que também está trazendo, fala assim, realmente eu tenho que me planejar, porque se acontecer é muito rápido, eu não tenho, as coisas estão bagunçadas e as pessoas não têm informações, as pessoas não sabem minhas senhas, não tem, eu não passei nada, não falei sobre, a gente, né, na história do Testamento Vital, que a gente sempre fala com a Lu Dadalto, como que eu quero ser cuidado, né? E as pessoas começaram a pensar sobre isso, como é que eu quero ser cuidado se eu tiver o Covid? Será que eu quero ir para a UTI? Será que eu não quero? E se acontecer alguma coisa comigo? Então, eu acho que é uma evolução, um amadurecimento. Esse medo traz, né, realmente, assim. E aí, ô Tom, eu tava até lendo sobre um negócio, né, que eu não sei se você sabe sobre isso, e eu queria muito saber a sua opinião. E é bom que a É. gente tá nesse fórum aqui que dá até pra gente, né, perguntar para as pessoas, né? Aham. Eu tava nas minhas pesquisas e tudo mais, lendo que o Butão é um dos países mais felizes do mundo, você, né? Sim, E sim, que sim. Tem o e índice até de tem felicidade, eles criaram, né? Não é o PIB, é o índice de tem outra sigla para felicidade, né? Pois é, e aí esse índice de felicidade vem muito, eles têm lá um mantra de que eles têm que pensar sobre a morte pelo menos 5 vezes ao dia. E aí é muito louco, né? Assim, que pensando sobre a morte, eles são mais felizes. Aí, né? Aí, tipo, a BBC fez uma matéria incrível sobre isso. Quem é que fez a Porque matéria? quando a BBC É. fez uma matéria super legal sobre isso, falando exatamente isso, né? Porque quando você reflete sobre a morte, né, ainda mais 5 vezes ao dia, você tem 5 chances de estar presente ali naquele momento e fazendo o que você tem que fazer para ser feliz. Uhum. Então, aí né, essa matéria gerou um estudo lá nos Estados Unidos, a universidade, não sei qual é, não sei se é lá de Austin e tudo mais, do Texas, que fez um estudo gigante com pessoas pensando sobre a morte diariamente e pessoas que não pensavam e viram que as pessoas que estavam pensando, né, conscientemente pensando sobre a morte, realmente saíram do estudo mais felizes. E isso virou até um negócio, que é um app lá dos Estados Unidos Frog. que manda. Frog. Pois é, Eu conheço. que manda mensagem. Gente, eu achei muito genial isso. Eu já baixei esse aplicativo. Para quem não sabe, é um aplicativo que você baixa, chama Frog, Frog de sapo. Né? Então, ele brá. Então, durante 5 momentos durante o dia, ele dá um brá e entra uma frase, um pensamento, alguma coisa sobre essa reflexão sobre a nossa finitude, sobre a possibilidade da morte. Então, para te trazer essa consciência e tal. E eu sempre falo muito sobre isso. E tem, inclusive, uma vez eu fiz lá, não sei se eu te contei, quando eu estive lá nos Estados Unidos, no Zen Hospice, eu junto com a Ana Cláudia, a gente fez uma meditação, junto com o Roy, que veio para cá o ano passado, o Roy Rimmer, de uma meditação de você vivenciar como se você estivesse nos seus últimos momentos, vivenciar a sua própria morte. Então isso é super tradicional em várias, principalmente na linha budista e em outras linhas, dessa forma de você visualizar e você meditar e pensar sobre a finitude, que é justamente para falar, bom, então, se isso acontecer, porque isso pode acontecer. Eu sempre falo, também tem que alguns monges, antes de dormir, eles pegam e viram o copo de cabeça para baixo, do lado, o copo na cabecinha, na mesinha, né, de lado, assim, na mesinha de cabeceira, o copo virado, porque eles não sabem se no outro dia eles vão acordar. Para ter essa consciência, talvez amanhã não acorde, como se tivesse um encerramento. Então, esse pensamento é muito importante. E acho que começa a trazer. Então,
com essa consciência, né? Eu estou me planejando? O que eu estou fazendo? Sim. E no geral, não, né? Exatamente. Você tem o número desse percentual das pessoas, quantos estão se planejando ou não? Temos, então é isso. 7 em cada 10 falaram que é muito importante o planejamento, só que só 3 de fato começaram algum tipo de planejamento. E aí é engraçado que assim, né? A gente fez esse é um campo, a gente fez um estudo quantitativo, até legal, gente. Quem quiser baixar tá na íntegra, é gratuito, é só entrar no link e tal. A gente até publicou aqui na jornada. A gente fez esse quantitativo, né? Quando a gente fez a etapa anterior, que foi qualitativa, que aí não pode nem chamar de qualitativa, que foi mais grupos e tal, quando a gente estava validando o conceito da Jano, a gente falava assim, você tem as coisas organizadas? Putz, eu tenho tudo organizado, né? Então, eu chegava e falava assim, não, tenho sim, eu tenho lá na minha gaveta, tenho a minha, né, eu tenho ali uma pastinha, tem tudo organizado e tal. Aí, a segunda pergunta, mas você já contou para algum familiar ou para um filho e tal que você tem essa gaveta? Putz, Não. não. Aí já dividia na metade, né? Tipo assim, metade do grupo falava que tinha falado e a outra metade falava que não. Ou seja, não adiantava nada, tá tudo organizado se ninguém sabia o que tá organizado ali, né? Aí depois, pro grupo que falava que sim, né, a gente falava assim, legal, então você tem mesmo o seu planejamento, né? Então, o que tem nesse documento, né? Você tem ali sua parte jurídica, alguém sabe onde que tá, né, onde que você tem assinatura firmada em cartório? Você tem ali a escritura do seu imóvel? Você tem... Não, aí tipo assim, já viu que o planejamento tá furado. Então assim, mesmo quem tem ainda está furado. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. E aí eu acho super legal, né? Tem uma frase da Luciana Dadalto no estudo, né? Porque a gente te entrevistou ela também, que ela fala assim, gente, na escola tem educação sexual, por que a gente não tem educação para a morte, né? Que é uma coisa que todo mundo vai viver, pelo menos com 6 pessoas próximas. E, tipo, a gente ninguém ensina, né? O que tem que saber, quais são os documentos, o que tem que estar tudo certinho. Então, assim, é realmente uma confusão e por isso que a gente existe também, né, Tom? Eu acho que esse é o grande propósito ali, a gente criar, né, uma solução que ajude as pessoas. Pra pensar. Tem uma americana que fala uma frase que ela fala assim, né? Falar sobre sexo não engravida. Então, falar sobre a morte não vai fazer ninguém morrer, né? Porque tem essa lenda, né? Não, eu não fala sobre isso que traz azar, e mau agouro. Então, ela fala, falar sobre sexo não engravida. Da mesma forma que falar sobre a morte não faz com que você morra. Apesar que você vai morrer, mas e um dia vai ficar grávida, né? Tem outro termo nos Estados Unidos que eles chamam When I Die File. Então, assim, é o arquivo quando eu morrer. Então, eles têm, e daí falam, olha, tá aqui esse arquivo, essa pasta. Seja uma pasta física ou ó, tá aqui, ou um arquivo digital, é a pasta para quando eu morrer. E aquele também, né, que até que você que indicou, né, quando a gente conversou, que é o livro lá do B.J. Miller, né, que é o guia, né, o guia mesmo. E o primeiro capítulo é o Don't Leave a Mess, né, não tipo, deixa uma bagunça. Não deixe uma bagunça, né, porque é isso, assim, a gente que sabe das coisas, a gente sabe das nossas vidas e tudo mais, e de repente tem ali, alguma coisa acontece, e aí você vira e mexe, você recebe o Facebook te falando do aniversário da pessoa que já foi, né? Ó, a Heloísa aqui tá falando que tem tudo em pastas. Daí tem a Soraya tá falando lá, outro dia eu falei sobre o seu trabalho e me perguntaram sobre a segurança desses dados. Ah, boa! Você quer falar sobre a segurança dos dados? É um bom tema. Eu acho que o Uri, você pode puxar com o Uri isso, porque a gente Puxo. dividiu para ele também. Legal. Que aí ele fala mais da solução e eu falo mais do problema das pessoas. Aqui a morte nos traz a ideia de valorização do presente, de como a vida é valiosa. Exatamente. Meu pai fez tudo isso nas pastinhas. Quando morreu, não tivemos trabalho algum. Até o valor do seguro previsto ele deixou escrito. O inventário saiu com 3 meses. Nossa, isso é raro. É raro. Então, isso que é muito legal, viu? Isso também é uma coisa bacana da gente pontuar. Né, essa fala, quem que falou isso? Só para saber o nome. Eu acho que foi a Soraya também. Eu perdi aqui agora. Foi. Então, olha que legal, né, Soraya? A lembrança que você tem do seu pai, né? Uma lembrança com muito carinho. Porque quando a gente deixa as coisas organizadas, por isso que a gente, né, na Jano, a gente está falando muito essa frase, né? Que organizar seu legado é um ato de amor, né? Porque realmente, quando você deixa tudo organizado, você está tendo
uma atitude muito altruísta, muito generosa, né? Você está deixando uma boa lembrança, né? Então, assim, deixar tudo organizado é realmente é uma das melhores lembranças que você pode deixar para alguém. Quando seu pai organizou toda a pastinha lá, ele estava te amando, né? É um amor fazer tudo isso. A gente, né, fazer planilha, tomar a decisão de, né, contratar um plano funerário ou não e tudo mais, deixar tudo organizado, falar como quer ser cuidado. É tanto peso, né, quando você não deixa as coisas organizadas, você não sabe. Imagina, né, não saber se a pessoa que você mais ama quer ter um tipo de tratamento ou não. É um peso tão grande que se soubesse seria muito mais fácil, né? Não seria mais fácil, mas seria menos ruim. A gente pode falar Exatamente. assim, né? É. Ô, Laila, fala um pouco sobre a burocracia do luto. Você veio com esse termo, a burocracia do luto. Conta isso. Legal, você gostou desse termo que Achei a gente está sensacional. pegando? Você é ótimo com nomes. Achei sensacional. Pois Burocracia do é. luto. Conta. Então, gente, o que a gente leu muito, né, e até com um tanto de coisa que eu aprendi com você, Tom, que, né, assim, a gente acaba perdendo o direito ao luto em muitos momentos, né? E naquele momento, realmente, do pós-falecimento, e aí tem um dado que a Gisela traz, né, a Gisela Dassi, que ela fala que são 90 passos no pós-falecimento, 90 etapas práticas que você tem que tomar, né, desde decisão de avisar seus familiares, contratar, acionar ali o seguro de vida, acionar o plano funerário, falar o que vai estar escrito na faixa, escolher o caixão, escolher a cor do tecido. Então, assim, só de falar já vai dando fadiga, né? Então, assim, tem 90 passos no pós-falecimento e depois disso são ainda mais passos, né? Tem todo um checklist ali de coisas, desde aí você chega em casa, aí você tem que organizar as roupas, o que você vai fazer com aquelas roupas? Você tem que mudar né, a titularidade das contas, né, fechar as contas digitais, o que vai fazer com aquele registro que tem ali. Então, tudo isso é uma burocracia danada. Até a parte que, né, a que mais a gente lembra, que é do inventário. Mas o inventário é uma dessas etapas que estão aí nesse arsenal de burocracia. Então, quando a gente organiza antes, a gente está realmente, de fato, deixando... a gente está proporcionando esse direito ao luto. Então, até essa fala, né, da Soraya, quando ela, né, falou assim, tudo foi muito mais tranquilo, eu tenho certeza que ela vivenciou esse momento com um pouquinho mais de tranquilidade, porque ela não teve esse peso de nem Uhum, poder viver o luto naquele momento, né? uhum. Então, É, essa é a burocracia. entendi, perfeito. É porque o luto, né? Acho que todo mundo aqui é bastante familiarizado com isso, talvez, né? Que está nos ouvindo, mas o luto é um processo natural, que todo mundo vive, e é importante viver esse processo, que ele se dá pelo rompimento de um vínculo importante. Só que quando você está nesse processo, você acabou de ter esse rompimento, e daí você está participando dessa travessia para ver quem eu vou ser nessa nova vida. Como vai ser a minha vida? Então eu estou nesse processo tanto de organização emocional, cognitiva, principalmente assim, o aspecto cognitivo está totalmente atrapalhado. Você esquece de tudo, você está irritado, você está com raiva, você está triste, blá, blá, blá. E daí, justamente nesse período, que é o período mais crítico, que é logo no início, onde houve esse rompimento, você tem que lidar com todas essas questões que são difíceis, são questões práticas, muitas vezes, difíceis de tomar uma decisão, e num estado que eu estou num estado que não é o meu melhor, que na verdade é o meu bem frágil. Então fica tudo muito mais difícil, né? E uma coisa que aqui no Infinito a maior bandeira que a gente tem, né? A gente fala sobre as conversas sinceras, sobre viver e morrer, que falando sobre isso, por mais que seja desconfortável, quando você consegue criar esse tipo de conversa com as pessoas que você ama, com seus pais, com seus filhos e tudo mais, isso cria muito mais intimidade, muito mais conexão. Então faz com que a relação fique mais legal também. Então tem um ganho também, além do depois, o durante também tem. Então, Com certeza, Tom, assim, tudo que a gente tem visto, né, com os usuários da Jano, conversando com esse tanto de gente que a gente está conversando também, até antes, né, se as coisas são mais bem resolvidas, tá tudo certinho, ali, tudo organizadinho, isso também quase que minimiza
discussões familiares. Você Isso. imagina, você já está ali naquele momento que é super frágil, e aí você tem que tomar uma decisão prática de quem vai, né, quem vai ficar com o quê, como é que vai ser, sabe? São tantas questões que, ainda mais quando a gente está abalado, né, realmente aí vem as coisas e tal, fica muito mais à flor da pele. Então, essas conversas antes também, elas é muito melhor para a família, né, a passagem pode ser muito mais tranquila, enfim, né, tudo pode ser facilitado. A gente sabe que é muito difícil, né, trazer esse assunto, mas você é expert, né? Assim, para mim, a experiência da morte no jantar foi assim. É muito legal. Foi incrível, assim. Eu falo para todo mundo, quero fazer com as amigas, porque realmente é uma coisa muito maravilhosa a gente poder falar desse assunto de um jeito muito, né, assim, leve, tranquilo, e que realmente todo mundo se conecta, né? Então, assim, a morte não precisa ser aquele bicho ali, né? Aquela caveira, né? Dá pra gente falar de um jeito muito mais tranquilo, porque a gente está falando, na verdade, da nossa existência. Totalmente, totalmente. A gente está falando do que importa, né? Porque eu sempre falo, hoje eu estava numa reunião falando sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, em pouco tempo, é coisa que aconteceu no jantar mesmo. A Lília está até falando. Acho que a Lília estava no mesmo jantar que você, talvez. A Lília é uma médica de Recife. Eu não sei se vocês estavam no meio, eu já confundo todos os jantares, mas eu acho que vocês estavam no mesmo jantar, eu acho. E em pouco tempo eu vou lá e abro tudo que é sagrado para mim, tudo que é importante, o que é. E você também vem e abre. Então a gente se conecta nesse lugar, né? Desse amor, desse que é importante. Então fica muito mais forte, né? É maravilhoso. Muito Então, bom. eu queria agradecer muito. Deixa o Uri entrar agora para ele Sim, falar, que sim. senão eu fico aqui elocubrando, né? A Aí a gente tem que gente fazer. começa a Nós, preparar se depender de nós, a gente passa umas 4 lives aqui falando, né? Seguidas. falando. Não, Então, chamo. isso, ele já está aqui, aí ele vai pedir para entrar, né? É Para assim que entrar. funciona, né? Ele entra, ele pede para entrar. Para Mas, entrar. Você tem que gente, sair, eu acho, e daí ele pede para eu vou entrar. sair. Legal. É. Mas, gente, olha, mandem mensagem, eu estou à disposição, a Jano também, o Uri agora vai falar, e assim, Tom, muito, muito obrigada de novo, viu? Tá sendo um Imagina. aprendizado muito grande e contínuo, e é um prazer estar nessa jornada com vocês. Tá? Digo mesmo, digo mesmo. Um beijo. Seguimos juntos. Beijo, tchau. Bom, agora vamos esperar. Agora eu vou esperar. Uri, cadê você? Manda um oi aqui que você quer entrar no papo. Pra gente seguir aqui. Aí, ele tá vindo pela Soljano. Vamos ver. Aê! Alô! Fala, Uri. E aí, então, tudo bom? Tô bem, e você? Na Tudo verdade, como ótimo. está, né? Tudo bem, mais ou menos, né? Estamos indo É, naquele adaptando. grande carrossel aí de montanha-russa de emoções. Você tá bem? Pois é, Viu? tudo Me ótimo. conta. Se apresenta. Eu não apresentei a live, eu pedi para que ela se apresentasse, então eu vou pedir a mesma coisa. Quem é Legal, você, como dizem bacana. agora, né? Quem é você na fila do pão? Bom, então meu nome é Uri, para o pessoal que não me conhece. Eu sou paulista, engenheiro por formação. Trabalhei no mercado financeiro por um tempo, em banco de investimento. E aí, em 2019, acabei me deparando com o mercado da longevidade. Foi quando eu conheci a Laila. Acabei me interessando muito pelo assunto, resolvi mergulhar de cabeça, né? Saí do meu emprego na época e fui realmente começar a estudar um tema que para mim era um tema super novo, né? E falar com muita gente para entender um pouco como que eu poderia atuar e como que eu poderia ajudar para melhorar essa galera toda. E aí foi quando as coisas foram acontecendo, eu fui me juntando com a Laila, a gente resolveu fazer um projeto juntos, e aí foi aos poucos, naturalmente, a Jano foi nascendo, né? Até que no finalzinho do ano passado a gente começou esse projeto que está super bacana. Legal, muito bem. E a Laila, naquela primeira parte da live, a Laila estava contando, né, sobre o estudo, contando como tudo que aconteceu, os resultados e tudo mais. E ela falou sobre o planejamento de vida, de fim de vida. Isso tudo Uhum. a gente fica falando, a gente acha que todo mundo já sabe, mas assim, em poucas palavras, resumidamente, o que é um planejamento de fim de vida?
Difícil fazer em poucas palavras, né? Mas assim, basicamente o planejamento de fim de vida, como a expressão super literal, é realmente a gente se planejar a nossa finitude, né? Eu gosto de dividir ele em 4 etapas, tá? Assim, super simples. Então a primeira de todas, e aí você ajuda bastante nesse ponto, é a gente pensar a respeito, né? Pensar a respeito do fim da vida, o que a gente precisa fazer, como que a gente pode atuar, e ver de fato o que precisa ser feito para a gente começar a lidar melhor com esse tema, né? Como sociedade. Aí depois depois de entender isso, a gente começa a tomar essas decisões e realizar as ações necessárias, né? Que é um conjunto super grande de ações aí que a gente tem mapeado com a Jano, né? E aí a gente começa a organizar e registrar todas essas informações que a gente for juntando, né? E documentar realmente isso. E aí, por fim, e super importante, a gente compartilhar isso com as pessoas da nossa confiança, com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, com os nossos consultores de vida, e a gente realmente compartilhar isso tudo, porque não adianta nada a gente se organizar, documentar e depois deixar na gaveta fechado e ninguém sabe onde está. Então, eu acho que resumindo nessas 4 etapas, a gente consegue traçar um planejamento bem completo. E quais que você acha que os benefícios que vocês têm aprendido e têm ouvido das pessoas que estão já fazendo isso? Quais os benefícios? Olha, os benefícios eu tava vendo aqui justamente nos comentários, né? O pessoal tá falando aí, é muito claro, né? Quando você se organiza, assim, na verdade, você não vê o problema tanto quando você se organiza, né? Agora, quando você não se organiza, aí sim que você vê o problema, né? Os familiares todos passam por todo esse problema que ela estava comentando agora, da burocracia do luto, em um momento em que eles deviam estar realmente vivendo o luto, né? Tendo direito a esse luto. Né? Então, eu acho que esse é o grande benefício, é você fazer algo pela sua família, né? Por quem você mais ama. Entendi. E quem que tem que fazer isso? Quem que você acha que é importante fazer isso? Assim, e quando da vida? Tipo, eu tenho uma frase que eu adoro, que eu falo e eu ouvi em algum lugar e eu venho repetindo isso, é assim, sempre parece cedo até quando é tarde demais. Isso se aplica para isso? Não está cedo, Totalmente. Não está na hora, eu sou jovem, ou não, eu estou saudável, não está na hora, lá na frente eu resolvo isso. É isso? A gente tem o costume de ir empurrando as coisas com a barriga, né? É aquela história de você querer, você fala, vou fazer o seguro do carro, vou fazer, aí, pum, bateu o carro. Aí depois você fala assim, putz, agora já não serve, né? Não dá para fazer depois. Então, eu fiz essa pergunta uma vez para um advogado, numa conversa que eu estava tendo com um advogado super renomado, que estava me ajudando melhor a entender esse tema. Ele trabalha nessa área de planejamento sucessório já há mais de 20 anos. E eu fiz exatamente essa pergunta, né? Quem tem que fazer? Quando que tem que fazer? Ele falou assim, qualquer pessoa que tem qualquer tipo de bem, então um carro, uma casa, uma conta corrente no banco, tem algum tipo de família, né? Alguém que... porque o que acontece? Tudo que a gente tem na nossa vida hoje vai passar para alguém, né? A gente vai ter que passar isso, eventualmente. Então, assim, todo mundo precisa fazer. Não é uma coisa seleta para quem tem muitos patrimônios, muitos bens. Não. Basta você ter uma casa, uma conta conjunta, uma conta corrente, uma família, que já é necessário você fazer, né? E a questão do momento é aquela coisa, né? Quanto antes, melhor. O ideal seria que a gente, ao longo da vida, fosse organizando para isso não ser um negócio que eu falo assim, putz, hoje eu vou ter que começar a fazer, sabe? Porque quando você olha, você fala assim, putz, é bastante coisa que eu preciso fazer, eu vou ter que ir fazendo aos poucos e tal. Então, o ideal é você ir fazendo ao longo da sua vida. Mas no final, o melhor dia para você começar era ontem, né? O segundo melhor é hoje. Exatamente, a melhor coisa. Mas explica melhor pra gente, então, o que é a Jano? Tá. Então, assim, melhor, assim, como é que vocês chegaram a isso, a essa ideia? O que vocês estão querendo resolver? Qual o problema que vocês estão querendo? Qual é a dor aí que vocês estão querendo curar? A Jano é uma empresa, né, que nasceu com essa missão de realmente ajudar os brasileiros a planejarem melhor o fim da vida deles, né? A gente, como sociedade, como brasileiro, a gente é um povo, assim, muito caloroso, muito emocional, a gente é muito acolhedor, mas a gente peca em alguns aspectos pela falta de pragmatismo, né? A gente, às vezes, precisa levar as coisas com um pouco mais de praticidade para a gente realmente conseguir fazer as coisas da forma correta. E o planejamento de fim de vida, ele é algo que precisa ser feito com esse pragmatismo, tá? Então, a Jano, ela se propõe a realmente ajudar essas pessoas a se planejarem com uma plataforma digital, né? Então, a gente acabou chegando nesse conceito a partir de muitas conversas que a gente fez com pessoas, entendendo de fato quais problemas que as pessoas passavam
pela falta desse planejamento, né, depois de você perder alguém. E aí a gente viu isso e falou, pô, tá claro a necessidade das pessoas se planejarem melhor, né? Então a nossa proposta é realmente trazer uma solução que ajude a pessoa a se planejar, assim, de uma forma super completa, né? Então a gente tem a plataforma, né? E a plataforma é um primeiro passo para isso, mas tem toda essa parte de conteúdo, né? Então o que a gente está fazendo agora já é uma forma de a gente atuar e trazer esse conhecimento, né? Porque é uma coisa que falta muito. Então a gente tem esse propósito de tentar ajudar as pessoas a se planejarem. É algo que, assim, no Brasil pode ser relativamente novo, mas nesses outros países, enfim, Estados Unidos, na Europa, é algo que já existe, já está disseminado, as pessoas já agem já veem isso com uma forma mais natural e já está enraizado um pouco neles. Então a gente está pegando um mercado muito incipiente que, assim, você é um dos pioneiros nesse mercado, né, para falar realmente sobre a finitude, trazer esse tema, e é super importante essa conversa. Entendi. Houve uma pergunta que alguém pediu para você repetir os 4 passos lá que você falou. Quais são Os os 4 4 passos? passos? Tá, legal. Então vamos lá. O primeiro passo, pensar a respeito, né? Segundo passo, tomar as decisões necessárias e realizar as ações necessárias, né? Então, tomar a decisão e realizar as ações. Terceiro passo é a gente realmente organizar isso, documentar, registrar. E o quarto e último passo é compartilhar tudo aquilo que a gente organizou, documentou. Então, assim, são 4 passos simples que ajudam muito. Tá. Para a gente deixar um pouco mais concreto, porque parece que a gente entende o que é, mas parece um pouco distante, assim, trazer na prática. Dá alguns exemplos de como que a pessoa pode se planejar, o que ela pode fazer, o que a plataforma oferece, como Tá. que isso funciona. Legal. Para deixar mais tangível. O planejamento ele é super abrangente, né? Então ele tem coisas que vão desde um aspecto emocional, um aspecto financeiro, um aspecto jurídico. Então ele é algo que realmente envolve todos esses pontos da nossa vida, né? Vamos dizer assim, o beabá do planejamento de fim de vida. É você ter um testamento para você garantir que aquilo que você quer que seja feito com os seus bens vai ser de fato feito, né? É você ter um seguro de vida para você proteger a sua família financeiramente, né, que é uma coisa super importante que a gente viu muito conversando com as pessoas. O custo do inventário é um custo super alto. O seguro de vida ele não entra no inventário, então ele acaba sendo uma ferramenta de realmente você dar uma liquidez para a família, nem que seja para pagar o próprio inventário em si e ter acesso aos recursos de quem faleceu, né? Um outro ponto que é algo assim super simples, né, mas que é super importante, que a gente viu o impacto disso, é você ter uma conta conjunta, né? Por quê? Porque quando uma pessoa falece, todos os bens dela ficam congelados, né, enquanto está rolando esse processo do inventário, que a gente sabe que às vezes pode demorar muito tempo. Então você ter uma conta conjunta, que é algo super simples, você simplesmente vai no banco, pede para o gerente, vai com a pessoa, enfim, assina alguns documentos, você passa a deixar essa pessoa com quem você fez a conta conjunta a ter acesso a movimentar aqueles recursos. Então, assim, a gente viu casos que era a mulher que, enfim, acabava não mexendo tanto com essa parte de finanças, chegou numa situação em que o marido faleceu subitamente, do nada, e aí ela não tinha, assim, acesso a nenhum recurso e não conseguia nem pagar a conta do supermercado, entendeu? E o processo de inventário demorado. Então, assim, são essas açõezinhas práticas, né, que são super, às vezes, algumas mais simples, outras um pouco mais complexas, mas que vão fazendo esse planejamento, né? Então, enfim, tem muita coisa, a gente pode ir citando aqui, mas o plano funeral, tem... O plano funeral ele é muito bacana porque a gente pensa muito no aspecto financeiro dele, mas ele tem um aspecto, e acho que esse é o mais importante, no meu modo de ver, que é o de fato dos serviços que são oferecidos, né, pela própria funerária, que ela assume. Porque esse, de novo, é um momento que a pessoa está emocionalmente super fragilizada, né? Ela não quer estar resolvendo essas burocracias, ela quer estar vivendo o luto, celebrando a vida da pessoa, da forma que ela achar melhor, né? Então, esses tipos de ações, né? E aí entra a plataforma da Jano, né? Que a gente criou a plataforma pensando em como a gente consegue ajudar as pessoas a se planejarem melhor, né? E aí, você me permite para eu explicar um pouco sobre como que é de fato a plataforma da Jano, tá? Sim, por favor. A plataforma da Jano, assim, quando a pessoa entra, a primeira coisa a gente precisa entender um pouco do perfil dela, né? O que ela busca com a plataforma. Então a gente tem algumas perguntas para a gente identificar o perfil dessa pessoa, né? Com base nesse perfil, a gente já tenta entregar uma proposta de valor imediata, né? Então a gente já faz alguma coisa que por exemplo, se for
pô, meu principal objetivo aqui é organizar a minha vida digital, porque isso é um lugar, isso é algo que eu ainda não compartilhei com ninguém, e eu tenho, e eu sei que eu preciso compartilhar. Então a gente vai direto para esses pontos. Mas no final, a plataforma ela é dividida em diversas... Compartilhar a vida digital seria, por exemplo, as senhas, se caso eu morrer, alguém vai saber cuidar do meu Facebook, do meu Instagram e tudo mais. Por exemplo, isso é uma coisa, né? Enfim, hoje a gente tem muitas coisas de streaming mesmo, você tem seu próprio e-mail, né? O seu computador. Muitas das suas informações estão no seu computador. O nosso computador, na maioria dos casos, é protegido por senha. E aí, quem sabe essa senha, né? Então, são essas coisinhas que a gente não pensa e que, pô, são muito importantes, né? E aí, enfim, a gente divide a plataforma em várias áreas. Então, a gente tem área de documentos, a gente tem área financeira, área de saúde, área jurídica, área digital, tem a área de legado. Então, assim, são essas diversas áreas. Dentro de cada área, você tem as devidas informações, né? Então, no caso, por exemplo, de bens, né, é uma das nossas áreas, você tem lá as informações de imóveis, veículos, outras posses que você possa ter, né, e aí você vai fazendo o preenchimento dos campos que já está ali desenhado para você só vai preenchendo, colocando as informações, e aí você chega no outro ponto, que é depois de você ter reunido essas informações, para cada uma delas, você seleciona com quem que você quer compartilhar essas informações, que é aquele ponto super importante que eu tinha trazido, né? Então, você decide com quem que você quer compartilhar e quando que essa pessoa vai ter acesso, né? Então, algumas informações eu quero compartilhar hoje com a minha esposa, né? Algumas outras eu falo, putz, eu quero só depois que eu vier a falecer. Então, você tem essa capacidade. Como é que ela vai saber, depois que eu morri, que... Então, o que a gente faz, na verdade, a gente comunica antes, né? Então, assim que você seleciona que você quer compartilhar uma informação, mesmo que você queira compartilhar ela no futuro, a gente já entra em contato com a pessoa, né? Já passa para ela as credenciais de acesso que ela vai ter, só que a gente não libera a informação. E aí, no ato enfim, depois do falecimento, a pessoa traz para a gente, por exemplo, um atestado de óbito, um certificado de óbito, algo que comprove isso, né? E aí, com isso, a gente libera lá pelo nosso lado, para ela poder ter acesso a tudo aquilo que foi compartilhado com ela. Entendi. A Soraya já tinha feito uma pergunta no começo, daí a Laila jogou para você, a respeito da segurança. Acho que agora é a hora de você falar sobre a segurança desses dados. Super importante. É um tema super importante e é algo que é realmente, assim, nossa preocupação com relação a isso, né? Primeiro ponto é que, assim, acima de tudo, nada que as pessoas colocam na plataforma é obrigatório, né? Então, assim, se você não se sentir confortável em colocar alguma informação, não coloque, né? A gente não vai exigir que ninguém faça nada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como que a gente trata a segurança, né? 95%, eu já consultei muitos especialistas no assunto, 95% dos ataques, né, que a gente tanto ouve, acontecem por falha na ponta, né, do usuário. Então, realmente, a pessoa não tinha uma senha forte, usa a mesma senha em várias redes, e isso é algo que é super normal, todo mundo faz, né? Então, assim, tem algumas coisinhas assim, às vezes ela tem o próprio e-mail hackeado, né? Então, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa, a gente implementou a mesma coisa que os bancos implementam, que é aquele famoso token, né? Que antes era aquele negocinho físico que você recebia, hoje em dia é num aplicativo do celular, né? Então, a gente faz o token, a gente não criou o nosso token, a gente usa um autenticador da Google, tá? E aí, com esse autenticador da Google, a pessoa vai fazer um screenshot do QR Code, né? Vai tirar uma foto do QR Code e vai fazer a liberação, que é o mesmo sistema que os bancos utilizam, né? A própria autenticação, então o fato da pessoa entrar na plataforma, a gente também contratou um serviço de terceiro especializado nisso, né? Para a gente garantir que não vai ser algo do nosso lado. Então, a gente simplesmente recebe a liberação do usuário, né? Então a gente não trata nada disso antes. Então isso já garante, assim, a grande maioria dos problemas, né? E aí o segundo ponto é como que a gente cria, de fato, dentro da nossa empresa, uma política de privacidade, né? Então a gente não tem acesso a nenhum dos dados, tá? Então como que a gente criou isso? Essas informações que a pessoa coloca, elas são todas criptografadas, né? A gente usa servidores da Amazon, que fica a informação na nuvem. Assim, às vezes é um negócio muito técnico, mas que é importante da gente falar para meio que tirar essa dúvida das pessoas sobre a segurança, que é algo que eu compreendo, né? Então a gente divide isso, toda a informação é dividida basicamente em 3, e aí, para você liberar isso, você precisa
de uma chavezinha que junta essas três pontas. Então, as chaves elas ficam divididas com diferentes pessoas. Então, assim, mesmo se um funcionário nosso quiser ir lá e acessar, ele não consegue, porque mesmo se ele tiver uma chave, ele vai precisar ter a minha chave, vai precisar ter a chave da Laila. Então, assim, meio que o conjunto de todo mundo para realmente acessar essa informação. E aí essas políticas que a gente vai criando que vão garantindo a segurança do sistema como um todo. Entendi, perfeito. Vou te fazer algumas perguntas que estão chegando já a respeito disso, tá? Daí Legal. a gente segue mais. Primeiro, uma outra pergunta que eu achei bem importante, que é da... eu não sei o primeiro nome, é JC Pires. Qual que é a vantagem da plataforma? Sobre, por exemplo, fazer uma declaração de próprio punho, ou fazer um testamento vital, fazer um testamento normal. Por quê? São coisas diferentes, tá? Então, na nossa plataforma, você vai poder, por exemplo, guardar as suas declarações, né? O seu testamento, ou seu testamento vital. No seu testamento, você não vai colocar informações como, por exemplo, o que você quer que seja feito com, enfim, com as suas cinzas, sabe? Às vezes, de repente, num testamento vital, você pode... Vital. Isso, de repente lá você pode colocar isso. Então, assim, o conjunto dessas coisas todas você vai incluindo dentro da plataforma. Então, por exemplo, no seu testamento, você não vai colocar lá qual que é o contato do seu advogado, do seu contador, né? Para depois, se acontecer alguma coisa, sua família entrar em contato com quem tem a informação, né? As informações do seu sócio, da sua empresa, digamos assim, o registro da matrícula do seu imóvel. Todas essas pequenas informaçõezinhas que você vai precisar e que a sua família depois vai precisar, depois que você não tiver mais aqui, né? Então é esse conjunto de informações. Então o testamento em si, ele pode ser colocado dentro da plataforma, né? Apesar de que quando ele é feito pública... e põe ele digitalizado na plataforma. Exatamente. E lá você pode manifestar desejos, lá você pode escrever, por exemplo, na área de legado, você pode escrever uma carta para quem quer que seja, né? Você pode criar um álbum de fotos especial para sua netinha, que nem nasceu, né? E aí você vai criando essas coisinhas e transformando isso num repositório super bacana de informações e que depois vão ser compartilhadas com quem você quiser. Perfeito, perfeito. Na verdade é um lugar onde, assim, que depois as pessoas vão ter que entrar lá para ver, mas cabe um número gigante de informações, ou seja, mas em um lugar só todas as informações concentradas. Sabe? Isso, e de uma forma super organizada, porque a gente já criou pensando nisso. É fácil para as pessoas. Assim, como é que é a experiência desse usuário? É uma coisa que é user-friendly, assim eu vou lá e é automático, ou eu fico totalmente perdido? Óbvio que não faz Não, isso. então, a experiência, óbvio que a gente precisa também do feedback das pessoas para a gente ir melhorando isso. A gente criou pensando num caso de uso, assim, super simples, né? Então, os botões são muito claros, toda a usabilidade, o design é feito para ser muito claro. Claro que tem coisas que com o tempo a gente pode ir melhorando, vai trabalhando junto com os usuários, isso é algo que a gente pede sempre, feedback para a gente conseguir ver como que a gente pode incluir mais coisa, né? Mas assim, acima de tudo, a experiência ela é feita para ser simples. O processo, se você é uma pessoa desorganizada, se você não sabe onde estão as informações e tal, ele pode ser um pouco mais trabalhoso no offline, né? Que é de você realmente descobrir, por exemplo, cadê a sua certidão de nascimento, né? Putz, vou ter que pedir uma outra no cartório e tal. Putz, seu registro do imóvel, esse tipo de coisa, né? Então, assim, ele é um processo. Então, as pessoas que forem utilizar, é importante que elas saibam isso. Não é um negócio que você vai lá e faz em 15 minutos, está pronto e tal, do dia para a noite. É um processo que você vai fazendo um pouquinho, quando você tem o tempo, aí você junta, vai fazendo. A gente tenta introduzir de cara sugestões que, assim, essa sim você pode fazer em coisa de 15, 20 minutos, que vai garantir que você já tem o mínimo completo, né? Então, a partir daí, você vai gastando no seu tempo, quando você tiver disponibilidade, você vai colocando as informações lá. Perfeito, perfeito. E a Lilian também perguntou aqui, quando você falou, né, que daí você elege as pessoas que vão receber. Pelo que eu entendi, não é uma única pessoa, né? Você fala, esta informação tal pessoa recebe, esta outra informação tal pessoa recebe. Mas a mesma informação, por exemplo, se ela fala marido e mulher, se essas duas pessoas falecem juntas, tem uma terceira pessoa, tem outras pessoas que... Você que escolhe, então você pode falar, putz, por exemplo, tá? Vou dar um caso aqui, minha apólice do seguro de vida. Eu quero que hoje minha mulher tenha acesso a essa informação e se eu vier a falecer, meus 2 filhos tenham acesso a essa informação também, né?
Então você pode falar, putz, além disso, eu quero que o meu primo também tenha. Então, beleza, você que adiciona quantas pessoas você quiser para cada uma dessas informações e você define em que momento que essa pessoa pode receber o acesso. Então, assim, as informações de saúde você pode querer compartilhar com o seu médico, as informações financeiras você pode já compartilhar com o seu contador, né? Chega de mandar coisa para restituição do imposto de renda pelo e-mail. Você pode utilizar a própria plataforma da Jano e compartilhar com o seu contador, né? Então, assim, tem casos de uso que você pode utilizar ao longo da sua vida, né? Não é necessariamente só nessa questão do planejamento da finitude. Pode ser útil também para você ao longo da sua vida. Entendi. Qual que é o... Se alguém tiver mais pergunta, pode colocar aí, tá? Que a gente aproveita aqui o Uri para a gente ir tirando informação. Mas aí quando vocês, agora que desenharam, colocaram a Jano, lançaram, qual que é o sonho grande de vocês? O que vocês esperam aí da Jano? Qual que é o sonho para daqui a alguns anos? Onde vocês vêm? O que vocês querem transformar? Legal. Sim, o nosso primeiro objetivo é realmente ajudar e atingir o maior número de pessoas nessa questão do planejamento do fim de vida, né? Então, ajudar o povo brasileiro que infelizmente não tem esse hábito e introduzir uma ferramenta que é super acessível, que eles conseguem utilizar sem maiores dificuldades, né? E tornar isso um hábito na vida das pessoas. Então, esse seria o grande objetivo, né? Como empresa, a gente já sabe, porque a gente vai fazendo muita conversa com as pessoas, a gente vai percebendo outras necessidades, né? E coisas que a gente poderia, como empresa, ir criando soluções. Então a gente já tem ali mapeado algumas outras coisas que a gente pretende implementar nesses próximos anos, né? E aí com isso virar um grande hub da questão de planejamento de fim de vida, né? Então introduzir as diversas áreas que estão correlacionadas e acho que esse seria o nosso principal objetivo. Perfeito, muito legal. Na verdade, é um planejamento de vida que vai ser usado no fim de vida, né? Exato, é o planejamento que você faz para a sua vida e que seus familiares também vão precisar, né? Muito legal. Hoje eu fiz um encontro com estudantes da parte... Não tem muito a ver com isso, mas não sei porque me voltou essa ideia e eu vou contar para vocês aqui, que eu acho interessante, mas tem a ver isso com planejamento também. Eu comentei sobre um post que a gente fez no Infinito esses dias, que é falando assim, se você tivesse a oportunidade de apertar 2 botões, um é eu quero viver o resto da minha vida, o outro é eu quero seguir o fluxo normal da vida. A grande maioria falando sobre, não, eu não aperto, eu quero seguir o fluxo normal da vida. Apesar do medo da morte, apesar de, né, eu não quero viver para sempre. E hoje, numa conversa que eu estava tendo com um estudante de psicologia, foi um papo super gostoso de manhã, um dos meninos falou, ele falou, eu aperto o infinito, eu não lido bem com a minha morte de forma alguma, eu não quero. Eu falei, mesmo que você vai viver a morte dos seus filhos, dos seus netos, eu falei, mesmo que eu não dou conta de pensar na minha própria morte. Mas isso é pouquíssimas, a grande maioria das pessoas tem essa consciência, estão apertando o botão, eu quero seguir o fluxo normal da vida. Então, nada melhor do que isso mesmo, de você poder se planejar, né? De poder se organizar. E eu acho que também esse pensamento, toda vez que eu sento na frente da plataforma da Jane e estou fazendo isso, eu estou trazendo a consciência da minha finitude. Uma hora isso vai acabar. Então, como que eu estou vivendo a minha vida? Eu acho que até esse momento de reflexão, de eu estar organizando, de eu estar pensando, será que eu preciso mudar alguma rota da minha vida? Será que tem algo que tem que ser mudado? Se eu morrer a semana que vem, do que eu vou me arrepender? O que eu deveria ter feito? Quais são as relações que estão aí mal feitas que eu tenho que resolver? Quais mensagens que eu tenho que essas mandar? coisas são realmente fazem com que a gente pense, né? Faz com que a gente pare e pense. E aí, quando eu falei lá dos 4 pontos, o primeiro é justamente esse, é parar e pensar, né? E às vezes, pô, isso pode ser introduzido com um filme que você vê, com uma música que você ouve, né? Acontece direto, às vezes uma comida que você come, né? E você lembra da sua avó, e aí você, né? Então, essas memórias e essas coisas que vão ativando pra gente e que, no final, assim, eu na minha visão, né, pessoal, é um tema que ele, apesar de ser um tema super difícil e necessário, mas ele é um tema que é bonito, né? Porque quando você está falando sobre isso, você está valorizando a sua vida, você está valorizando a vida dos outros, você está vivenciando esses momentos com mais força e com... Acho que no final se torna um negócio super interessante
E a Laila falou, né, esse joguinho, o aplicativo Frog lá, que é um pouco disso, né? No final faz com que você pense, nem que seja por um minutinho por dia, 5 vezes ao dia, né? É algo que pode realmente mudar um pouco e a gente falar, putz, será que eu tô fazendo algo que para mim faz sentido? Porque acho que mais do que morrer, muita gente tem medo de se arrepender do que viveu ou do que não viveu, né? Acho que esse é o grande ponto. Então, acho que a gente está trazendo um tema que é super bacana e que espero que mais pessoas, com o tempo, vão se familiarizando com o assunto e acho que o seu trabalho é muito legal por conta disso também. Uma das perguntas que normalmente eu faço nos jantares, que a Laila participou, que você tem que participar quando a gente voltar a fazer. Com certeza. Eu pergunto assim, é uma sequência de conversa, mas chega uma hora que eu coloco essa pergunta assim, se você soubesse que você tem 30 dias de vida, o que você mudaria na sua vida? Então leva para um lugar tipo, se você tem certeza que é 30 dias, o que você mudaria? Eu acho que muitas pessoas depois dessa live falam, puta, eu iria organizar a minha vida. Só que a grande coisa, assim, a gente nunca vai saber exatamente quando a gente pode ser que a gente já esteja vivendo. Espero que não. Mas pode ser que a gente já esteja vivendo os últimos 30 dias. Então, haja como se você tivesse a informação de que você só tem 30 dias. Acho que esse que é a grande sacada. Agir como se você soubesse que você só tem 30 dias, para deixar tudo organizado. Para não deixar trabalho para trás, para as pessoas. E ninguém ficar te xingando. Fala, por que ele não resolveu isso? Né? Pessoal, a gente está encerrando. Por isso que... Pode falar, Uri. Só vou avisando. Não, ia falar se alguém quiser fazer pergunta, faça, porque já vai cair aqui. Fala, Uri. Eu ia falar que por isso que a gente fala que planejar o seu legado é um ato de amor, né? É uma frase que a Laila mencionou e eu vou mencionar de novo, porque a gente agora que está vivendo isso todo dia, conversando com muita gente, a gente percebe a importância disso, tá se tornando cada vez mais verdadeira essa frase. E eu acho que, enfim, é algo que é realmente para se pensar. Total. A Laila está me perguntando, né, se eu soubesse que eram os 30 dias, eu sairia, Laila, agora, especificamente agora, abraçando e beijando todo mundo. Porque daí já vai morrer mesmo. Então eu sairia agora abraçando e beijando todo mundo. Mas no momento normal, eu não mudaria muita coisa, não. Eu acho que como faz 3 anos que eu venho pensando muito sobre isso, eu venho ajustando a minha vida cada vez mais para não ter pendência. Tem 1 milhão de coisas que eu quero fazer. Então não tenho a mínima vontade de morrer daqui a 1 mês. Tem muita coisa para fazer. Mas eu tenho priorizado. Então, assim, se for para acabar agora, tá bom. Mas se fosse agora, se eu soubesse, ia sair beijando e abraçando todo mundo, sem medo nenhum. Laila, a gente esqueceu alguma coisa? Não. Bacana. Temos mais alguma coisa? Alguém mais uma pergunta? Que já eu não quero ficar no meio da frase que o Insta nos derruba. Eu vou deixar a live salva na nossa página, vai ficar aqui na página do Infinito, depois a gente compartilha. Uri, você tem aí, se você soubesse que você tem 30 dias, o que você mudaria na tua vida? Olha, eu acho que eu passaria mais tempo com família, com amigos, né? Eu acho que esse talvez seria o grande ponto. De repente pegaria um final de semana para ir para um lugar que eu adoro, assim, viver uma paisagem maravilhosa, viver alguma coisa intensamente. Mas acho que é principalmente isso. Posso aproveitar esses 2 minutinhos para mensagem final? Claro, manda. Então, Tom, queria primeiro muito agradecer você pela live, pela semana, acho que está sendo super bacana. Acho que a gente vê pelos comentários da galera realmente como o assunto é interessante e gera engajamento e é realmente algo que precisa ser abordado mais, né? E então, primeiro, te agradecer por isso e fazer um convite para todo mundo, enfim, aproveitar esse período que está em casa, né, começar a ver o que pode já ser feito com relação a essa questão do planejamento, né, conferir a plataforma da Jano e dar feedback para a gente, entrar em contato comigo, com a Laila, com o próprio perfil da Jano, porque a gente está sempre querendo ouvir as pessoas, porque acho que as pessoas agregam muito naquilo que a gente está criando e a gente está criando para elas, né, então é esse grande convite. Muito bom. Muito obrigado. Sigam lá, Jano, sou o Jano, tá aqui. Sigam, e eu sou super fã também do trabalho de vocês. Estamos juntos. Tem sido um aprendizado também para mim, tem sido muito legal a forma dessa jornada. Os conteúdos dessa semana
que a gente tem falado jornada para as pessoas saberem, é um conteúdo que a gente foi criando juntos e tem feito essas conversas e chamando vocês para conversarem. Então, um prazer. Vamos embora. Primeiro de muita coisa que a gente vai seguir conversando. Aqui é a casa de vocês. Quando quiserem mais conversas, venham, vamos abrir essas conversas. Legal, muito obrigado, agora. Tom. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Willi. Tchau, Laila. Abraço. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.